E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Meus amores, hoje iremos reagir às mortes mais brutais do futebol. Brasil e resto do mundo. Eu fico triste, sabia? É, pô. De qual canal? É no canal This Picture, rapaziada. Esse canal aqui faz umas animações aí, mostrando algumas Canal coisas muito pra bom. gente, tá? Esse canal aí, ó, sensational, beleza? Antes da gente ir pro vídeo, deixa o like aí, confere se você tá inscrito. Se você não tiver, se inscreve aí, cara, dá essa moral pra gente. E aproveita e confere a descrição também, que tem o link lá das minhas lives na roxinha. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Vamos. O incidente do cinto de segurança. Denner era um dos maiores jogadores pô, do Denner, Vasco da Gama. caraca. Para você ter ideia, no início dos anos 90, Denner era considerado o sucessor natural do Pelé. Era o maior talento do Brasil na época. Era como se fosse o Neymar no seu auge. Ele já estava com as malas prontas para ir jogar na Europa. Mas em abril de 1994, ele viajava de carona com um amigo da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Como a viagem tinha sido longa e ele estava exausto, Denner deitou o banco do passageiro até o limite, puxou o cinto de segurança e foi dormir tranquilo. A viagem estava quase no fim e eles estavam a poucos minutos de chegar em casa. Mas dirigir com sono pode ser tão letal quanto dirigir sob efeito de álcool. O amigo que estava dirigindo acabou cochilando no volante e em questão de segundos o carro saiu da pista e cravou a frente direto em uma árvore. O impacto foi violento. O motorista saiu praticamente ileso, mas Denner não resistiu. A perícia revelou um detalhe cruel. Denner não morreu por causa da pancada na árvore, mas sim por asfixia. Como o banco dele estava totalmente deitado para dormir, na hora da colisão frontal, o corpo escorregou para a frente. O cinto de segurança travou instantaneamente, do jeito que foi fabricado para fazer. Só que, em vez de segurar o peito do jogador, a faixa escorregou e foi parar direto no pescoço, estrangulando o jogador. O Brasil perdeu um dos seus maiores talentos por uma pequena sequência de erros. Vou falar, imagine o amigo, quem tava lá com ele. A culpa ficou, que deve carregar. É, ele vai sentir, né, cara? Mas dirigir com sono, o bagulho é doido, cara. Incidente É perigoso. da... Incidente da comemoração. Peter Bia Sangzuala era um volante de 23 anos do Bethlehem Ventlang FC, disputando uma liga regional na Índia. Em 2014, seu time perdia o jogo por um gol de diferença, Acho que eu mas já aos vi 17 minutos do segundo tempo, ele conseguiu marcar o gol de empate. A adrenalina foi parar no teto e ele saiu correndo para comemorar. Foi na Quem mortal, acompanha futebol está acostumado a ver todos os tipos de comemorações após o gol. Tem aqueles que deslizam, dançam e os que dão um soco no ar. Mas Peter foi além. Ele engatou uma sequência de saltos mortais para trás. O pequeno detalhe esquecido por ele é que chuteiras com travas de alumínio e gramados esburacados não oferecem a mesma segurança de um tatame profissional de ginástica. No meio de um dos giros, Peter perdeu o eixo e caiu com todo o peso do corpo dobrado diretamente sobre o próprio pescoço. O impacto bizarro fraturou a coluna cervical e destruiu a sua medula espinhal. O que era a felicidade virou desespero em segundos. Os colegas que corriam para pular em cima dele congelaram ao perceber que Peter estava estirado no chão, completamente imóvel. Ele foi levado às pressas para a UTI, mas o estrago neurológico era irreversível. O jogador, que passou a vida inteira sobrevivendo aos carrinhos violentos dos zagueiros adversários, acabou falecendo 5 dias Caraca, depois, comemorando ironicamente o gol, né? derrotado pela própria comemoração. O raio seletivo. Em outubro de 1998, na província de Kassai, no Congo, cerca de 30 pessoas acompanhavam o time visitante Benat Chad enfrentar os donos da casa, o Bassanga, em um empate tenso de 1-1. Na África Central, A animação com esses bonequinhos é muito boa, né? Aham. tempestades Suaviza, né, a repentinas situação são também. normais e o jogo rolava debaixo de tempo fechado, até que algo inusitado aconteceu. Um raio massivo atingiu o gramado em cheio. O estrondo ensurdeceu a arquibancada e quando o susto passou, o cenário era simplesmente devastador. Todos os 11 jogadores do time visitante, o Benat Chad, despencaram mortos no chão instantaneamente. Mas o detalhe bizarro foi que todos os jogadores do Bassanga, o time da casa, estavam de pé e ilesos. A natureza parecia ter escolhido um time para torcer naquele dia. As torcidas quase iniciaram uma guerra civil, culpando o xamã do time da casa de cometer feitiçaria. Mas a explicação científica mais aceita diz que o time do Benat Chad usava chuteiras com travas de alumínio. Já o time do Bassanga jogava com travas de plástico moldado e borracha, que são materiais isolantes. Quando a descarga elétrica brutal atingiu o gramado encharcado, os pinos de metal nas solas do time visitante conduziram melhor a
a eletricidade. Uma Putz, tragédia que desempatou o jogo da pior forma Gente, possível. imagina, Mano, é um time desespero. todo, velho. Praticamente. Que isso, cara. Um incidente da Em grande... maio de 1949, o Torino era a máquina de futebol mais temida do planeta. Eles eram tão absurdos em campo que formavam praticamente a seleção italiana inteira. Eles estavam voltando de um amistoso em Portugal, a bordo de um avião trimotor. A viagem longa já estava no fim e a equipe se preparava para o pouso na cidade de Turim. Eles estavam a poucos minutos de casa, prestes a desembarcar em segurança. Mas o clima na região virou uma armadilha. Uma neblina extremamente densa engoliu a cidade inteira. Naquela época, a aviação dependia muito do campo de visão humano. Sem os radares modernos de hoje, a tripulação começou a descer o avião completamente às cegas. Eles voavam a quase 300 km por hora, dentro de uma fumaça cinza, confiando apenas nos instrumentos básicos do painel. O erro fatal foi que os altímetros marcaram a altura errada e eles desceram baixo demais. De repente, rasgando a névoa espessa bem na frente do vidro da cabine, surgiu uma estrutura gigante de tijolos. Era a Basílica de Superga, uma igreja colossal construída no topo de uma colina. Quando o muro de pedra apareceu, já era tarde demais. Não houve tempo sequer para tentar puxar o manche e desviar. O avião bateu de frente, esmagando a fuselagem inteira contra a igreja em um impacto devastador. O choque fulminante matou todos os 31 passageiros a bordo. A Grande Torino só foi derrotada pela morte. Caraca, que é isso, Um mano? acidente do paraquedas. Em setembro de 1997, os rivais Hallerscher FC e VfL Halle 96 se enfrentavam pela 4ª divisão da Alemanha. Para deixar o clássico mais memorável, a organização contratou um paraquedista profissional para fazer um pouso espetacular, bem no meio do gramado. Do lado de fora do estádio, a multidão se aglomerava nas bilheterias para comprar os últimos ingressos. Enquanto isso, o paraquedista iniciava o salto, mas por puro azar, o paraquedas não abriu corretamente e ele perdeu totalmente o controle E o da reserva? descida. O que era para ser um pouso suave se transformou em uma tinha queda livre aterrorizante. O saltador começou a rasgar o ar, acelerando a mais de 100 km por hora, completamente à deriva. Para piorar, o vento desviou a rota dele, tirando o alvo do gramado vazio e jogando ele em direção à área das bilheterias lotadas. Eita! Como se fosse um míssil humano, ele caiu sobre a multidão, acertando 3 pessoas que estavam na fila. O paraquedista morreu no exato instante em que atingiu o concreto e as 3 pessoas atingidas, incluindo um dos jovens da base, morreram esmagadas pelo impacto. Caraca! Em Mano, não tem como. Quando é tá hora, fi. Esquece. Imagina se no céu tivesse como você falar assim, eu morri de quê? Um ser humano caiu em cima de mim a 100 km por hora. E eu fui atropelado por ele. Que isso, mano. 2015, no estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina, acontecia o clássico entre San Lorenzo e Huracan. Na arquibancada superior, torcedores se aglomeravam apreensivos, esperando mais um gol do San Lorenzo. Já na parte inferior do estádio, um torcedor que estava acompanhado de seu filho pequeno decidiu ir ao banheiro. No momento que ele estava saindo, o San Lorenzo marcou o 3º gol da partida. A torcida lá em cima explodiu. No meio do delírio da comemoração, um jovem torcedor chamado Pablo se empolgou e perdeu o equilíbrio na beirada da arquibancada, caindo de uma altura equivalente a um prédio de 15 andares. Uma queda dessas pode fazer o corpo acelerar até cerca de 112 km por hora. Se eu dissesse que ele caiu direto no chão, já seria bem ruim, mas o jovem caiu exatamente em cima do pai e seu filho. O impacto de um corpo adulto caindo de 50 metros de altura foi esmagador. Pablo morreu no mesmo instante em que tocou o chão. A criança, protegida pelo corpo do pai, saiu do acidente apenas com arranhões leves. Já seu pai absorveu o peso monumental da pancada e sobreviveu, mas o impacto destruiu sua coluna, deixando-o tetraplégico até o seu falecimento por complicações em 2025. Que isso. Que desgraça. Em 2025, Diogo Jota estava no auge absoluto de sua vida profissional e pessoal. Ele era um dos atacantes mais letais do Liverpool e um grande craque da seleção de Portugal. Tinha acabado de conquistar a Liga das Nações e, para coroar a fase perfeita, casou-se com a sua parceira de 10 anos, mãe de seus 3 filhos. Apenas 11 dias após o casamento, Jota e seu irmão mais novo, André, que jogava no Penafiel, precisavam viajar de Portugal de volta para a Inglaterra. Acontece que, devido a uma cirurgia pulmonar
PNR recente, os médicos proibiram J de enfrentar a pressurização de um voo, então ele teve que ir em seu esportivo de luxo. A viagem seguia normal e tranquila pelas rodovias da Espanha, a caminho de casa. Algumas testemunhas relataram que seu carro estava em alta velocidade e a pista estava em péssimas condições. Ao atingir um trecho reto, eles aceleraram para fazer a ultrapassagem de outro veículo. O carro ganhou velocidade extrema rapidamente. Foi no meio dessa manobra que um dos pneus do esportivo estourou com violência. Em uma fração de segundo, a máquina perdeu totalmente a aderência e o motorista perdeu o controle. O carro derrapou desgovernado para fora da pista, colidiu violentamente contra a mureta e pegou fogo imediatamente. Um caminhoneiro tentou ajudar, mas as chamas já haviam engolido o veículo, levando 2 jogadores de uma só vez. Os corpos foram encontrados carbonizados, exigindo testes de DNA para a identificação oficial. Que morte horrível! Enfim. E meio que foi bem impactante, né? Mas foi o que nem você falou, quando chega o momento de você ir, não importa se tá no avião, se tá no carro, se tá na moto, se tá na pista, se tá a pé, quando é o seu momento de chegar... Eu acho que tem isso, sabe? Sei lá, cara. Eu acho que todo mundo tem realmente já um dia certo pra acontecer. Porque eu não acredito. Eu acredito que, tipo assim, se Deus falar, é agora, eu vou te levar agora. Você fala, não é o momento, você vai ficar aí. Independente da circunstância, né? Caraca. É muito, muito triste e às vezes a gente fica pensando o porquê de algumas coisas acontecer, né? Tu viu ali, nesse caso aí, ele iria de avião, mas não foi porque fez uma cirurgia. Exatamente. É triste. Em fevereiro de 2013, San José e Corinthians se enfrentavam na Bolívia pela Copa Libertadores. Naquele dia, um jovem garoto estava na arquibancada, junto com a torcida do seu time local. Era uma noite especial, afinal, eles estavam enfrentando o Corinthians, o atual campeão do torneio na época. Em determinado momento da partida, o Corinthians fez um gol. Durante a comemoração, um dos torcedores visitantes acionou um sinalizador. Porém, o artefato acionado não era um sinalizador comum de fumaça, e sim um modelo naval, proibido em estádios, que lança um pequeno foguete capaz de atingir 300 km por hora em 7 segundos, projetado para sinalizar emergências em alto mar. No momento do disparo, o torcedor confessou que se desequilibrou, o que fez o sinalizador ser disparado quase na horizontal. O tubo de plástico voou descontrolado em direção à torcida do San José. O garoto não teve sequer tempo de piscar ou tentar desviar. O artefato atingiu em cheio no rosto, atravessando seu olho direito e cravando diretamente no crânio enquanto ainda queimava. A euforia do gol deu lugar ao pânico imediato na arquibancada. Os médicos tentaram agir rápido, mas o impacto causou um trauma craniano massivo e fulminante. Após o caso, a Conmebol mudou diversas regras e proibiu qualquer artefato pirotécnico em partidas dos seus torneios. 12 torcedores do Corinthians foram detidos, mas um deles era menor de idade e assumiu ser o autor do disparo. No fim, ninguém permaneceu preso e o caso foi arquivado. Deixo uma menção honrosa ao... Mas vai que não foi o menino de 12, falou pra botar a culpa nele. Pode ser, porque sabe que criança não vai sofrer como se fosse um adulto, né, velho? Caso da Chapecoense que já foi falado neste vídeo aqui. E não se esqueça, viva saudável, se exercite e ame o próximo. Fiquem todos bem e até a próxima. Até. Pô, esse canal aqui é sinistro, é bom, hein? Bom demais. Meus queridos, é triste. Eu acho que se não fosse esse jeito animado que ele coloca aqui, essas animações de desenhos, mais pesado, velho. Se quando ele coloca a foto já fica pesado, imagina, né? Mostrasse o vídeo. A reportagem mesmo, né? Mas cara, como eu te falei, pra mim, se Deus falar, ó, é teu momento, vai acontecer alguma coisa aí, cara, que tu vai, porque, mano, tem umas coisas que são loucas, tem gente que cai de prédio e não morre, tem gente que é atropelado e não morre. Cai do avião, não morre. Aí tu fala, pô, caiu um ser humano em cima dele. Mano, não tem como. Enfim, eu também gosto bastante desse canal. Infelizmente, são reportagens verdadeiras de pessoas realmente que perderam as suas vidas. Então, o que eu posso deixar de recado é aproveite os seus dias, porque a gente não sabe quando vai ser o último. Então, aproveite com sabedoria, ame sua família, cuide da sua família. Verdade. Bom, é isso, meus queridos. O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu o Efeito Casal.